Hoje eu quero falar com vocês sobre o plano de Deus. O plano de Deus é maior do que a sua dor. Nem sempre os caminhos de Deus começam com festa. Às vezes, eles começam com uma dor, com a escassez, com as perdas, com o silêncio. Foi assim com Jacó. Ele achava que tudo tinha acabado, que José já havia morrido, que Simeão estava preso e que agora ele iria perder Benjamim. Então, o começo da história de Jacó, ela foi de dor, de sofrimento. Jacó, ele estava no limite. E talvez você também esteja no limite. Talvez você tenha perdido oportunidades. Você já perdeu oportunidades na vida? Talvez a vida tenha tirado pessoas de você. Talvez você já tenha perdido sonhos. Você perdeu recursos, perdeu muito dinheiro. Talvez o que restou em você foi apenas eu não posso mais continuar. Mas eu vim aqui hoje para te dizer, o que você chama de fim e o que parece ser o fim, Deus chama de recomeço. Amém, pessoal? Entenda uma coisa, você sempre pode recomeçar, você pode se levantar, você pode ter sofrido a sua vida inteira, as coisas podem ter dado errado a sua vida inteira, mas agora é hora das coisas começarem a dar certo, é hora de você recomeçar, amém? A Bíblia diz em Gênesis 43, no versículo 1, e a fome era gravíssima na terra, e quando a fome aperta, Deus está forçando o movimento, Ele está dizendo, pare de sobreviver e comece a se mover, amém, pessoal? Por que que Deus permitiu que aquela fome viesse sobre a terra? Porque eles precisavam se mexer. Por que que Deus ele permite que você passe por uma situação difícil? Porque você precisa se mexer. Amém? A Bíblia fala que Deus, ele é espírito e que o espírito é como o vento, está sempre em movimento. Deus, ele quer que você esteja em movimento. Então, Jacó, ele estava estacionado, parado, acomodado, e Deus teve que permitir que viesse uma grande fome, escassez, que ele tinha que sair daquele lugar. E é isso que Deus faz, pessoal. Se você não se mexer, vai vir fome sobre a sua vida. Você não se mexe, você não tem iniciativa, logo vai vir os problemas, vai vir a escassez. Se você está passando um aperto na sua vida, Deus está dizendo para você, você está acomodado, e eu vou apertar você. Talvez você reclama, por que que Deus está deixando eu passar por esse aperto? É Deus dizendo, você tem que se mexer, sai desse lugar, dá o primeiro passo. Tem pessoas que ela vive a vida inteira apertada. Sabe por quê? Por causa do comodismo. Falta da pessoa ter iniciativa, se mexer. Porque quando a pessoa decide, eu vou fazer alguma coisa, a vida dela começa a mudar. Não é só você vir segunda-feira, porque vocês já estão abençoados.
Só o fato de você ter vindo aqui, você já está abençoado. Mas se você não mexer, se você não der o primeiro passo, se você ficar acomodado, a vida vai começar a te apertar. Se você está passando aperto, falta de dinheiro, se a situação para você está apertada, saiba de uma coisa: Deus está te apertando para ver se você se mexe. Vai espremer você. Se você ficar acomodado, você vai ser apertado, espremido. Você precisa se mexer, você precisa sair do lugar, você precisa dar o primeiro passo. Amém, gente? A pessoa que se mexe, que tem iniciativa, ela nunca fica apertada. Ela nunca fica apertada. Tem gente esperando tudo melhorar para poder agir. Estou esperando as coisas melhorar para agir e nunca age. Mas Deus está esperando você agir para tudo começar a melhorar. Olha que forte, é o contrário. Eu estou esperando as coisas melhorar, aí eu vou começar. Não, é o contrário. Primeiro você começa, depois as coisas melhoram. Jacó, ele teve que liberar Benjamim. A Bíblia fala que quando os filhos de Jacó, eles resolveram se mexer, olha, nós vamos lá no Egito, nós vamos sair daqui, senão a gente vai morrer de fome, a gente vai buscar comida, a gente vai se mexer. E eles decidiram ir ao Egito. Só que Jacó, ele falou: Benjamim vocês não vão levar. Por quê? Porque ele já havia perdido José. E ele estava com medo, porque Benjamim era o filho mais novo, o caçulinha. E ele falou: não, eu já perdi José, esse aqui vocês não podem levar, que eu tenho medo de perder ele. E tem muita gente que vive assim, ela já perdeu uma vez e agora ficou traumatizada. Ela abriu empresa e fechou, ela nunca mais quer abrir empresa, ela ficou traumatizada. Tem pessoas que ela tentou vender na internet, não deu certo, ela ficou traumatizada, não vou mais. Tem gente que já se arriscou e perdeu, e ela ficou traumatizada. Você tem que tentar novamente. Amém, pessoal? Vocês estão compreendendo? Jacó, ele perdeu um filho, ficou traumatizado. Esse aqui eu não libero. Vai que ele morre também, vai que eu perco ele também. E você tem que se curar dos seus traumas. Às vezes você perdeu o emprego, você perdeu uma empresa, perdeu dinheiro e você ficou traumatizado. Deus me livre empreender, Deus me livre começar algo novo. E você está com medo hoje de ter iniciativa e aconteceu mesmo. Mas você agora tem mais experiência, você tem Deus e você pode recomeçar. Amém, pessoal? Vocês entenderam? Você terá que liberar algo também. Você tem que se libertar do medo, da dúvida, do passado. Talvez de um sonho que está enterrado. Você quer empreender, você quer crescer, você quer sair da escassez? Então entenda, enquanto você estiver paralisado pelo medo de perder mais, você nunca verá o que Deus tem para te dar. Vocês entenderam? Você tem medo de arriscar, medo de dar o primeiro passo. Às vezes a pessoa, ela está parada, não é por comodismo, é por medo. Eu não sou uma pessoa acomodada, pastor, mas eu tenho medo de dar o primeiro passo, porque eu já me dei mal. Então você tem que se curar desse trauma. Esse trauma que aconteceu com você. Você perdeu dinheiro e ficou traumatizado. Você fez um negócio e deu errado. Você fez uma sociedade errada. E você ficou com esse trauma. Nunca mais você tomou iniciativa. Nunca mais você deu o primeiro passo.
e esse medo está paralisando você. Você tem que vencer esse medo. Amém? Você tem que recomeçar. Gênesis 42, Jacó disse assim: todas estas coisas vieram sobre mim. Jacó, ele só via tragédia, mas Deus via uma plataforma. Enquanto Jacó chorava suas perdas, Deus estava preparando reencontros. Enquanto ele via fome, Deus já tinha preparado abundância no Egito para ele. Escute isso, Deus já está no futuro, esperando o seu posicionamento. A chave da sua próxima fase está em uma decisão corajosa que você precisa tomar hoje. Amém, pessoal? A sua decisão, a sua iniciativa hoje vai decidir o seu futuro. Vai decidir o seu futuro. Gênesis 45, 27 diz que reviveu o espírito de Jacó. Sabe o que isso significa? Que até quem estava desanimado, velho e cansado, pode voltar a sonhar, sorrir e a construir. Jacó já estava velho, Jacó já estava cansado, mas Deus reviveu o espírito dele, ele voltou a sonhar. Você não está velho demais, você não está atrasado, não é tarde. Você só precisa crer que o plano de Deus não terminou no capítulo da sua dor. Isso é muito forte. Gênesis 46, 29, José se lança ao pescoço do pai e chora de alegria. O sonho se cumpriu, a dor deu lugar à vitória. E tudo isso começou com uma decisão: sair da paralisia e obedecer o chamado de Deus. Amém? Então Jacó estava lá em Canaã, passando fome, com medo de sair daquele lugar. E os filhos decidiram: nós temos que nos mexer, nós temos que sair daqui, nós temos que fazer alguma coisa. E eles foram para o Egito. E lá no Egito eles encontraram quem? José. Deus estava preparando José. Você vê que quando José reencontrou os irmãos, José falou assim: meus irmãos, eu não estou magoado com vocês. Deus me mandou na frente para preparar tudo isso. Deus já sabia a fome que vocês iam enfrentar. Então, se Jacó e os filhos não tivessem se mexido, eles iam morrer naquele lugar. E se você não começar, se você não tiver iniciativa, você vai morrer e vai levar seus sonhos para o túmulo. Vocês estão compreendendo, pessoal? Você tem que começar, você tem que se mexer. Deus estava preparando José lá no Egito, e eles tiveram que se mexer para ir até a bênção. E você precisa se mexer, ter iniciativa. Deus quer te abençoar, mas Deus quer que você comece. Vocês estão compreendendo, pessoal? E eu encerro aqui com a palavra profética. O plano de Deus é maior do que a sua dor. O mesmo Deus que restaurou José e levantou Jacó, é o mesmo Deus que vai levantar você também. Você crê nisso? Deus está levantando hoje aqui a sua mente. Deus está restaurando a sua coragem. Deus está te dando aqui um espírito empreendedor. Amém? Então agora levante-se, fique de pé, pessoal. Se mova, empreenda, sonhe. Deixa Deus agir na sua vida. Não fique parado. Começa um curso. Começa a se preparar. Abra sua loja na internet, a sua página. Começa a vender. Comece. Deus já é com você.
Você não está aqui por acaso, não. Essa reunião de segunda-feira não é para todo mundo. Foi Deus que colocou no seu coração de estar aqui, de fazer essa corrente. Sabe por quê? Porque Deus está escolhendo você. Deus não olha para a sua idade, para a sua condição. Deus está dizendo, comece. Capacidade você adquire. Comece, dê o primeiro passo, faça alguma coisa, se mexe. Se Jacó e os filhos ficassem lá no Egito, iam morrer de fome. Deus começou a trazer aquele aperto para eles saírem dali. Deus estava preparando José, a bênção lá no Egito. Amém, pessoal? Se você está apertado, é Deus falando, se move. Se todo mês, pastor, é um aperto. Quando chega no final do mês, a gente está apertado. Deus está te apertando. Deus está te apertando, porque Deus está dizendo, se você não se mexer, eu vou apertar mais você. Se você não der o primeiro passo, se você não tiver iniciativa, você vai ficar mais apertado ainda. E é isso que você quer? Então comece a fazer alguma coisa. Comece a se movimentar.